Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast e hoje nós vamos fazer um bate-papo diferente. Hoje estou aqui com o Roberto Oliveira, um amigo, e além de amigo, nós somos parceiros nos estudos da espiritualidade. O Roberto tem o seu canal lá da Vida Contemplativa e a ideia, nós trocamos um bate-papo no final de semana e nós decidimos compartilhar com vocês aqui também do podcast, assim como no canal dele lá da Vida Contemplativa, e as nossas experiências, vivências, um bate-papo bem leve, bem descontraído, que já que o foco é o nosso próprio desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Seja muito bem-vindo aí, Roberto. Muito bom dia a todos aqui do podcast, do RelacionaCast, um canal que nós estamos fazendo os estudos de espiritualidade. E muito obrigado pelo convite, e é muito bem aceito para partilhar com o irmão Ricardo, que é um estudante e um profundador, pesquisador da espiritualidade. Então, nós estamos aqui hoje e com certeza vamos fazer um papo leve aqui, uma ação de graças, e espero que vocês todos curtem o nosso assunto. Nós vamos explanar de uma forma leve, simples e abrangente dentro do assunto da espiritualidade. É isso aí. Ô, Roberto, eu já queria começar assim contigo. Eu sei, já te conheço já faz um tempinho já, e a gente troca bastante experiências com relação. Aqui no canal eu tenho trazido os conteúdos do Joel Goldsmith, e, e o foco é trabalhar a espiritualidade, e o Joel ele tem um cuidado muito especial na hora de trazer seus ensinamentos, suas sabedorias, voltado para a questão bíblica mesmo. Já que ele passou por essas transformações e experiências, eu queria ver contigo aí qual é a tua visão com relação ao Joel Goldsmith, o que tu anda buscando com relação a essa pessoa, para que a gente possa não só falar do Joel, mas também trazer algo que vai de encontro aos ensinamentos dele também, como as próprias escrituras, e a gente estuda com base nelas, né? E a gente falou sobre aquela questão já do Novo Testamento, já que o Velho Testamento traz uma questão de um Deus punitivo e vingativo, né? Com vários momentos de discordâncias com relação à nova realidade com a vinda de Cristo, e eu gostaria também de tocar nesse assunto. E o Joel, para ti, como tu tem buscado os ensinamentos de Joel, e como está isso para ti, assim, qual é a tua visão com relação à figura Joel Goldsmith? Tu quer polêmica ou vamos fluir Cara, na descontração? deixa fluir na presença. Vai lá, fala. O papo aqui não é a gente está aqui para justamente evoluirmos e estudarmos juntos também. Então, vai de boa, traz aí a tua visão, o que tu sente. E é assim que a gente busca um aperfeiçoamento, né? É aquela questão, né? Dualidade. Cara, não existe o certo e o errado, existe aquilo que a gente está vivenciando no momento. Vai fundo aí, vai, toca a ficha. Bom, então começamos já pela dualidade. Então, Joel é um tremendo metafísico, um dos maiores metafísicos de todos os tempos, dos últimos 500 anos. Joel foi uma pessoa simples, uma pessoa que teve seu início de vida bem bom, bom, como digo assim, ele não sofreu na infância, ele veio de uma família cuja mãe era cantora de ópera e o seu pai um comerciante. Então, Joel foi se criando e querendo conhecer Deus e procurando Deus. E um dia ele chegou, depois de uma tremenda, digamos que seja uma catarse, mas foi uma gripe que aconteceu, e ele foi procurar ajuda de curadores espirituais
para primeiro curar o seu pai e depois curar a si mesmo. E aí ele teve desdobramentos, e como vocês sabem, vocês que estudam Joel, não precisa eu estar aqui contando a história de novo, então a gente está só fazendo uma explanação para chegar a um ponto, para a gente pode traçar uma linha reta em relação aos estudos do caminho infinito. E aí Joel se sentou com o curador, teve um desdobramento de consciência, e ele começou a curar também. Bom, Joel Goldsmith deixa bem claro que ele nunca quis que se formasse algum grupos de grupos tipo seitas, tipo pessoas que pregassem somente o que ele ensina, até porque o Caminho Infinito é um estudo aberto. O Caminho Infinito é um estudo que qualquer um pode ter acesso. O Caminho Infinito um complemento de todos os estudos espirituais. Primeiro, o Sermão da Montanha. Então, Joel explica o Sermão da Montanha. A partir do Sermão da Montanha, nós recebemos uma cartilha para chegar ao estado crístico, iluminação espiritual. Ou seja, conhecer a si mesmo. E Joel, ele vem explicando de uma forma simples e prática a percepção consciente do próprio espírito, ou Deus, ou vácuo quântico, ou Brahma, ou o Tao, como Lao Tzu. Então, esse compilado de estudos, e juntamente com a senhora Ed, Ciência Cristã, no qual ele foi leitor durante muito tempo, formou o Caminho Infinito. E o Caminho Infinito é o estudo que hoje todo mundo tem vários grupos, tem várias pessoas que estudam o Caminho Infinito de Joel Goldsmith, que é um estudo que leva a pessoa para a meditação, como a sua forma prática principal é a meditação, para que as portas se abram para esta percepção, para este fluir do Espírito, para ficarmos conscientes desta presença de Deus em nós. Então, Joel é um fator muito importante, e desde que eu comecei a estudar Joel, eu tive um desdobramento muito forte de consciência. E a partir dos estudos de Joel, do Caminho Infinito, no qual eu li inúmeras vezes, eu comecei a entender todos os ensinamentos, inclusive os ensinamentos do professor Hélio Couto, juntamente com a ressonância harmônica, claro. E como nós pedimos a consciência de Joel, começamos a entender o assunto Caminho Infinito e começamos a praticar bastante a meditação. Para todos vocês que estão nos ouvindo, Joel, ele deixou uma mensagem para nós todos, estudantes do Caminho Infinito. Eu vou, se o Ricardo me permitir, eu vou ler aqui e a gente vai partir daqui uma explanação para o que nós estamos percebendo hoje da espiritualidade. Então, Joel, ele deixa bem claro certas coisas que a gente não toma por conta. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar o Caminho Infinito, nós defendemos muito a visão de Joel. Só que a visão de Joel é uma visão ampla da vida, e nós precisamos ter esta visão ampla. Então, se me permitires, Ricardo, eu posso ler aqui uma introdução de um livro, onde Joel ele deixa bem claro tudo aquilo que a gente vai falar daqui por diante, e começar também a explanar a questão do Cristo, Jesus. Toca a ficha. Faça a leitura aí, Roberto, e faz a tua explanação aí para a gente poder contribuir junto com o pessoal que está aqui no nosso canal, e para que a gente possa revivenciar aquilo que ele mesmo, né, falou e nos trouxe aí. Bom, vamos lá então. Então, este livro que eu vou ler, a introdução deste livro, é o Trovejar do Silêncio. Então, é a introdução do livro. E a gente vai começar pela página 15, onde Joel fala o seguinte: a revelação sempre nos atinge como algo chocante, e não só para quem a recebe, mas também para aquele por meio do qual ele se manifesta. É próprio da revelação chocar e assustar, pois, ao defrontarmos com nossas crenças mais caras,
nós nos conscientizamos de quanto nossa mente foi condicionada pelas teorias e opiniões do pensamento corrente da humanidade. E, de repente, percebemos as dimensões de nossa escuridão. Então, aqui Joel já traz um conceito de trabalho com as sombras psicológicas. Até não muito tempo atrás, a maioria das pessoas dava um sentido completamente materialista à sua vida, acreditando que as únicas coisas reais fossem as materiais e que o único poder verdadeiro fosse a força física. Foi então introduzida a ideia de um mundo mental e um poder mental. E essa ideia invadiu tanto as consciências que o foco da atenção foi deslocado do mundo material para o mundo mental, não tendo tido a revelação, mas também quis viver minha vida, ele dizendo que quis viver a vida dele nesse mundo da mente. Nesse mundo da mente. Então, Joel, primeiramente, ele quis viver nesse mundo da mente, relato dele, nesta introdução. Sem nunca perceber que este é tão ilusório quanto do poder material, mas um dia recebi a mensagem de que a mente não é poder e de que o pensamento não é poder. Isso me chocou, pois eu já me havia adiantado bastante no ensinamento de que o reto pensar poderia resolver todos os meus problemas. Esse fato teve diversos desdobramentos, e hoje, acostumado há muitos anos com tais revelações estarrecedoras e tendo tido o tempo necessário para que a mensagem permeasse a consciência, torno-a pública neste livro. Aqui você lerá coisas que poderão lhe soar familiares, e talvez você reaja de imediato pensando: todo mundo sabia disso, mas posso lhe assegurar que se alguém reagir assim, é porque trata de uma alma já dedicada ao caminho espiritual. De fato, como pude verificar em meus estudos da literatura espiritual mundial, as verdades expressas neste livro nunca foram completa e claramente reveladas, embora constituam as bases absolutas da verdadeira vida espiritual. Antes de prosseguir, permita-me garantir que não há, de minha parte, qualquer interesse em estabelecer uma nova religião ou um novo ensinamento religioso, nem tampouco eleger uma pessoa ou grupo de pessoas a serem seguidas, cujo ditames e opiniões devam ser considerados pelas finais ou infalíveis. Entenderam, gente? Então, Joel deixa bem claro aqui, nessa questão, grupo de pessoas ou estudo a ser seguido. Ele deixa bem claro que o ensinamento do caminho infinito é um ensinamento amplo e aberto. Então, ele continua com o seguinte raciocínio: não tenho a intenção ou o desejo de deixar atrás de mim qualquer tipo de organização religiosa, qualquer coisa que alguém possa reunir, promover, propagar ou usar em benefício próprio, e nem mesmo nada que alguém ache que possa servir para a sua salvação. Se há algo que gostaria de fazer acima de tudo durante minha vida na Terra, essa coisa é tirar do homem qualquer tipo de apoio ou muleta no qual tenha confiado. O propósito deste livro é amarrar você a qualquer, não é amarrar você a qualquer pessoa ou organização. Pelo contrário, torná-lo livre do homem cujo fôlego está nas narinas, livre para se unir a todos aqueles que buscam o caminho espiritual. Então, aqui ele não trata só do caminho infinito, ele trata do caminho espiritual, abrangente, mas sem amarras com ninguém. Então, sem se amarrar a ninguém, sem pertencer a ninguém, nada devendo a ninguém, a não ser o amor uns aos outros. Essa é a verdadeira liberdade, e nada menos que tal liberdade é necessária para receber Deus.
Não acredite por um momento, sequer, que Deus esteja em alguma coisa, nem mesmo no caminho infinito. Deus não pode estar em alguma coisa, e o único meio de poder conhecê-lo é ser livre mental e espiritualmente livre. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Isto é aí que está a liberdade verdadeira. E é aí que está a força. A única força está nisso, na união com Deus. E essa é a força infinita. A união com a diversidade humana muda com o instável e movediço mundo dos homens. Então, a união com a diversidade humana muda com o instável e movediço mundo dos homens. Se nada mais tivéssemos aprendido durante tantos séculos de guerra, aprendemos o quanto é fugaz o poder. Todos os aspectos que têm sido feitos, todos os tratados e acordos internacionais, não têm sido duráveis. A única força que existe está na união consciente com Deus e na percepção da verdadeira natureza do poder espiritual. Quando atingimos essa compreensão de um só homem unido a Deus, torna-se preponderante. Um só indivíduo que tem a compreensão espiritual da natureza de Deus torna-se um parâmetro de harmonia, saúde, abundância e entre outros milhares de pessoas em todo o mundo. E aí está a força, na união com Deus. Durante séculos, um país após outro tem estado a buscar sua liberdade. Alguns pensaram por algum tempo ter encontrado a liberdade, mas depois se viram escravizados por algo ainda mais poderoso do que aquilo que se libertaram. Não é possível se libertar de algo. Não é possível se libertar de algo. É difícil de dizer amargo na boca e mais ainda no coração. Há milhares de pessoas tentando se libertar de maridos ou esposas, pensando quanto a liberdade for obtida, seu quinhão do mundo será melhor. Por vezes, ao menos temporariamente, até a melhora, mas mesmo assim trata-se de uma solução humana, não permanente e real, pois ninguém pode se libertar de. Libertar-se de algo é tornar-se apegado a outra coisa. Por isso, não existe tal liberdade. A única liberdade real é a liberdade em Cristo. Sair de uma organização religiosa para se agregar a outra, nada mais é que desaprovar uma certa não liberdade para se envolver em outra. Ora, isso não é liberdade alguma. Nem pode alguém encontrar a liberdade espiritual trocando de país, mesmo que melhore sua condição material, como concedeu a milhares de imigrantes que vieram para o continente americano e tiveram seu bem-estar melhorado. Contudo, a mera mudança de local não significa necessariamente paz, felicidade, segurança ou seguridade, pois nada disso pode ser encontrado em bandeiras, países ou continente. Nem mesmo se encontram na saúde e na riqueza, mas apenas na descoberta de Deus, que nos tira todo o medo de estarmos submetidos a circunstâncias ou condições. Não se encontra harmonia trocando uma condição de servidão por outra, mas saindo do jugo da lei para viver sob a graça, que é presente de Deus. Mas, infelizmente, há ainda 1.000 à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, que não querem aceitar a graça de Deus. E são aqueles que arrancaram do mestre as palavras pezerosas. Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos sob as asas, e tu não quisestes. Tal situação continua nos parecendo triste, ainda que tenhamos obtido nossa liberdade. É a tristeza de olharmos para os pais, filhos, irmãos, esposa ou marido, para nossos vizinhos e pensarmos:
por que não podes aceitar o que eu encontrei? Porém, quanto mais caminharmos nessa senda, mais fácil nos será entender que isso não é acessível para qualquer um que o busque, a não ser na medida em que estiver pronto para isso. Por vezes, tornamo-nos prontos só por causa da futilidade e frustração anteriormente sofridas. Todo o pecado, doença e toda a perda porque passamos têm sido parte necessárias de nossa experiência como um todo, sem o que não estaríamos prontos e preparados para absorver os desdobramentos de uma verdadeira mensagem espiritual. Digo isso sabendo que alguns de nós atingiram os abismos dos maiores pecados, doenças, perdas, enquanto outros pouco teriam de que se queixar. Qualquer que seja a gravidade dos problemas que alguém tenha tido, trata-se do grau que este alguém precisa atingir. Alguns não podem chegar às alturas da visão espiritual até que tenham estado antes no ponto mais baixo, física, mental, moral ou financeiramente. Isso é muito importante, gente. A gente precisa passar pelo deserto para poder experimentar tudo que o Joel está dizendo aqui. Outros devem percorrer só metade do caminho para baixo, e provavelmente haverá quem faça bem menos do que isso. Mas qualquer profundidade que você e eu tenhamos conhecido, essa era a experiência necessária para podermos chegar à altura. Algum de vocês poderá ter de ser empurrado e duramente aguilhoado, envolvido em vários problemas sérios antes de ser capaz de abraçar os princípios apresentados neste livro. Por outro lado, outros de vocês os observarão facilmente e sem ter de suportar incômodos problemas, e isso dependerá do grau de desenvolvimento que cada um já tiver atingido antes de iniciar este trabalho. Esta mensagem comprova-se a verdadeira só quando vivenciada individualmente. E por essa razão... tá lendo, desculpa te interromper. Achei que tu... não, mas pode falar. Eu ia dizer que até esse ponto aí, né, Roberto, que tu leu aí, que eu estava refletindo sobre também aqui, como é importante percorrer o caminho, vivenciar o caminho e se dar o tempo de vivenciar o vale da sombra, muitas vezes o vale da sombra da morte, que todo mundo acha que a pessoa, quando busca ler sobre o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, autoajuda, tudo isso é válido, tudo isso é benéfico, mas não adianta nada eu ter lido ou estar nesse caminho se eu não vivenciar esse caminho, eu realmente experienciar a cada etapa da minha vida, porque nós estamos aqui, né, Roberto? Eu penso assim, até onde eu estou nessa jornada aí, no momento em que eu estou vivendo, eu entendo que no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Já foi nos dito isso. Então, percorrer esse caminho aí, da busca espiritual, isso não quer dizer que nós não vamos ter as adversidades, não quer dizer que nós não vamos ter os problemas. Pelo contrário, nós estamos aqui justamente para ajustar esse próprio desenvolvimento, onde cada um está, no local onde está, naquilo que precisa ser vivido, naquilo que está sendo vivenciado. Mas a questão, para mim, está muito claro, não sei se para ti, a questão do amor, né? Por que Jesus veio, né? Nos trouxe essa questão do amor? Porque o amor dentro da harmonia é justamente buscar isso diariamente. E não é na bonança, não é somente quando tu estar bem, é pelo contrário. É buscar isso exatamente quando a ferida estiver ali aberta, muitas vezes, a dor, numa certa área da vida, estiver pegando a pessoa de alguma forma, em algum sentido. Eu penso assim, então a gente tem que buscar isso, né, diariamente. O que tu tem a dizer, Roberto?
E até por isso, meu irmão, que foi dito que ainda 1.000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Por quê? Porque as pessoas só querem buscar a partir do momento em que os seus interesses particulares estiverem sendo atendidos. E é por isso que o caminho, a espiritualidade como um todo, hoje, atualmente dizendo, ainda estamos como a música do Lulu Santos. Assim caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade. Por que isso? Porque nós entramos na ideia do pensamento mágico, de colapsar a função de onda, de descansar, porque você descansa ali, aí você sai do descanso, mas o problema está na sua frente. Tem falta de dinheiro, falta de emprego, você está estudando um caminho espiritual que você acha que você estudando o caminho espiritual, aquilo ali vai lhe trazer o seu emprego, vai lhe trazer o seu dinheiro. Não. Não. Conhecer o caminho não é percorrer o caminho. E como o irmão mesmo falou, nós precisamos percorrer o caminho. E para percorrer o caminho, é necessário a gente, primeiro, aceitar, porque os problemas da vida humana, eles vão existir e terão que existir ainda mais para aqueles que estão movimentando esta energia, limpando esta energia através de práticas, porque esta energia ela vem para a consciência, e no texto aqui já foi falado em conscientização. Nós precisamos conscientizar, precisamos amar, precisamos nos perdoar primeiro, para perdoar o próximo, e a gente precisa nos amar para amar o próximo. Então, e nos amar primeiro e nos perdoar é aceitarmos os problemas da vida humana, escassez, falta de emprego, isso tudo está dentro de nós. Então, por isso que a gente precisa nos reconciliarmos com o nosso irmão para depois deixar a nossa oferta no altar. Então, a gente já começa a perceber que o ensinamento do Cristo, o ensinamento de Jesus, na figura de Cristo, na figura do homem, do homem de Deus, é um ensinamento muito, um ensinamento, ele é para o infinito. É uma cartilha para você pegar aquilo, seguir Jesus, é uma cartilha. O Sermão da Montanha é uma cartilha. Porque as coisas são idealizadas muito na mente. E a mente não tem poder. Nós acabamos de ler aqui no texto que Joel iniciou, e todos nós iniciamos, eu iniciei caminho espiritual, comecei a usar a ferramenta da ressonância harmônica para me livrar dos meus problemas, ter mais dinheiro, ter condições financeiras, pois tudo aquilo foi vendido, mas não é assim. Nós precisamos primeiro nos aceitar, trabalhar esses conteúdos que estão dentro de nós, e esses conteúdos que estão nos mostrando uma realidade que está aparente, e essa realidade ela vem de dentro de nós, porque a gente não pode enxergar fora o que não está dentro de nós. E é um trabalho desta conscientização, desta aceitação, e com a aceitação nós começamos a ter amor por nós próprios, nós começamos a aceitar aquilo, trabalhar aquilo, conscientizar aquilo e nos amarmos. E aí vem a harmonia. E aí nós começamos a ter harmonia, descanso, nós começamos a ter atitudes e ações sem colocar ansiedade, sem colocar pressão, e assim a gente vai levando a vida. E nesse texto aqui que eu estou lendo, nessa introdução, tem coisas interessantíssimas aqui para a gente discutir. Eu vou terminar a leitura, que falta agora aqui uns 2 parágrafos, irmão, para a gente ampliar mais essa nossa discussão. A partir daqui. Antes de tu ler, Roberto, eu vou te pedir uma pausa aí, só para fazer um comentário, que isso tudo que tu falou aí, só o Joel mesmo fala, né, com relação a essa questão do erro, né? As pessoas se apegam muito, eu me apeguei muito nessa questão no início. Tu tocou do assunto da ressonância harmônica. Para mim, um divisor de águas da minha vida foi ter encontrado o professor Hélio Couto. E para ti também
foi, que a gente já conversou sobre isso. Para mim, por que isso? Porque a própria ressonância, o próprio trabalho do professor Aero Couto, os próprios vídeos dele, as palestras dele, fez com que viesse à tona todas as sombras, né? Onde a luz é sombra, para ser reparado, para ser ressignificado, para ser ajustado, para justamente dentro de um mundo de provas e expiações a gente pudesse buscar ajustar aquelas arestas na nossa vida em que de vidas passadas, dos próprios antepassados, a gente reparar aquelas falhas que houveram para que pudéssemos dar a cada dia, a cada instante, o próximo passo. O próximo passo, porque não podemos esquecer, né, Roberto? Existe dimensões diferentes de realidade. A gente vive no mundo da terceira dimensão, mas existe a quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai. Então, existem outras frequências que, para que cada consciência consiga continuar nessa caminhada e seguir essa caminhada e querendo a pessoa se desenvolver ou não, ou ela querer, porque não existe, né, o ficar parado, porque os problemas vão te empurrar, as consequências, o universo vai te empurrar para esse crescimento. Mas isso pode ser pelo livre-arbítrio, ou segue a luz ou não segue a luz. E para que tu possa continuar aí dando esse trecho, eu vou te pedir que tu continue e fale um pouco mais sobre isso, porque para a gente não se apegar e não se ater à questão da religiosidade, já que a gente não, tanto no RelacionaCast, a gente não foca em nenhum tipo de religião e também não é nem contra nenhuma delas. A gente sabe que o início da caminhada, o despertar começa pela religiosidade, cada um dentro da sua crença, mas principalmente de a gente estar aberto a isso, né, Roberto? Esta mensagem comprova-se verdadeira só quando vivenciada individualmente. Então, o processo é individual, não é coletivo, não é em grupo, não é em shows, é individual, é a busca pelo si mesmo individualmente. E por essa razão, torna-se fácil entender porque tentativas de organizar uma religião baseada em tais ensinamentos são impraticáveis. Joel deixa bem claro isso. E tampouco contribuiriam com objetivos do caminho infinito, que são fazer com que tais princípios impregnem a consciência humana e se tornem tangíveis como experiência individual. Individual. Então, ele já traz o conceito do caminho infinito. Se for feita qualquer tentativa de organizar estes ensinamentos, não será de benefício para ninguém. Vou repetir aqui que fique bem claro que o Joel está nos deixando. Se for feita qualquer tentativa de organizar estes ensinamentos, não será de benefício para ninguém. Da mesma forma, se for para obter uma contribuição mensal ou anual, ou será sem propósito. Se forem erigidos poderosos templos para abrigar tais princípios ou erigidas estátuas para quem os trouxe, ou serão sem consentimento. Só uma coisa demonstrará a veracidade destes ensinamentos: descobrir seus princípios e tomá-los dentro do coração, da mente, da alma e do corpo, vivendo com eles, movendo-se, tendo o próprio ser neles, com e por meio deles, até que se tornem demonstráveis na própria pessoa. Então você será a luz do mundo, de um mundo talvez limitado à sua família ou comunidade, ou que pode ser tão vasto quanto a Terra toda. Duas pessoas não podem trilhar o mesmo caminho, não podem se envolver do mesmo modo,
Tudo depende do seu grau de percepção. A mensagem inteira deste livro baseia-se no princípio da existência de uma graça interior que não atua por meio de poder físico ou mental. Tal graça de que muitos ainda não têm consciência, atua apenas quando a fé em toda e qualquer coisa tiver sido abandonada. Aí incluído um Deus de quem a humanidade espera milagres e por quem a humanidade espera desde o início dos tempos. Ao longo da história do mundo, houve diversos conhecedores destes segredos, e cada um deles, de quem temos conhecimento, compartilhou-os com aqueles que se tornaram seus discípulos e seguidores. Em todos os casos, contudo, após uma ou duas gerações, os ensinamentos foram adulterados e seu verdadeiro espírito desapareceu da face da terra, só para ser revelado mais tarde, para muitos em um processo repetitivo. Diante desse fato, é natural que se pergunte qual seria a vantagem de ensiná-los de novo. Seria vantajoso viajar milhares de quilômetros, ano após ano, para levar tal mensagem ao mundo, sabendo que só uns poucos a receberão com proveito, para depois deixá-la novamente se perder? Minha resposta é que hoje as circunstâncias são diferentes. Todas as gerações passadas puderam olhar para frente rumo à descoberta de um poder material sempre maior, e a cada geração foi descoberto algo mais poderoso. Hoje, porém, com o poder nuclear, o mundo está de fato se defrontando com os limites do poder. Pode alguém imaginar alguma coisa maior que o poder nuclear? Haverá alguma coisa além disso, ou terá o mundo alcançado o fim da sua busca pelo poder? As verdades do silêncio do trovão podem ser encontradas no Novo Testamento. Os leitores, contudo, não devem esperar que a simples leitura os habilite a viver segundo os princípios revelados. Aqueles que se sentirem dentro de si um eco das palavras poderão dar-se por satisfeitos com uma leitura, mas as pessoas que sentirem vibrar as cordas profundas de sua alma, na primeira leitura farão deste livro seu companheiro constante dia e noite, domingos e feriados, santos, até que o estado de consciência materialista comece a ceder, elas se rendam, de modo que a consciência transcendental lhes tome a mente, o corpo e o dia a dia de sua vida. Mais de 30 anos de experiências demonstraram que, além de qualquer dúvida, que essa mudança de consciência pode acontecer com qualquer pessoa que continue adotando com firmeza os preceitos desta mensagem. Essa mudança pode ocorrer dentro do leitor antes que considere possível viver em consonância com o Sermão da Montanha. A finalidade deste livro é revelar a consciência transcendental e, desse modo, desenvolver a consciência individual até que a pessoa possa dizer sinceramente: eu vivo, mas já não sou eu. O Cristo é quem vive em mim. Nosso propósito só pode ser alcançado morando, vivendo e tendo o próprio ser e estando continuamente no Verbo. O Verbo feito carne? Continuamente no Verbo, na palavra. Então, nós encerramos aqui esta leitura, Ricardo, e olha, para vocês que estão nos ouvindo... Bem pesado, né? Bem pegado, né? Eu não sei se já passou por este trecho alguma vez, algum estudo do Joel, que ele deixa bem claro estas coisas, que muitas vezes a gente tem que levar ao pé da letra, porque a gente pega a mensagem do caminho infinito, a gente segue um ponto onde ele diz que é na meditação que a gente descansa, mas a gente descansa e abre os olhos e o problema está ali na nossa frente. A falta, a limitação, o desespero, muitas vezes vivendo com ansiedade, doença, muitas vezes uma situação grave, um desespero de morte. Então, nós podemos começar aqui a traçar esta linha de raciocínio, como Joel ele aborda muito bem, que o Sermão da Montanha
a gente precisa ser consonante com o Sermão da Montanha. E o Novo Testamento também, o princípio do Novo Testamento já, ele incluído na consciência e na mente, ele resolve todos os nossos problemas, como já foi dito. Então, o que é preciso? Será que a Bíblia, mesmo que tenham escondido muitos ensinamentos da Bíblia, será que com aqueles simples versículos que tem, estudando os versículos, praticando os ensinamentos, os princípios, colocando em prática, levando em consideração a consciência, que acima de tudo é consciência, conscientização. Será que a gente não resolve parte dos nossos problemas? E resolver os problemas, meus irmãos, não é a gente fazer um estalo de dedo e o problema desaparecer da nossa frente. Não. Nós vamos elaborar aquela situação, porque aquela situação está nos trazendo um ensinamento. Cada situação nossa do dia a dia nos traz um ensinamento para nós. E por isso que os problemas existem, porque senão não haveria evolução no planeta. Agora podemos pensar numa coisa principal, que quando a gente começa a estudar isso, a gente diz assim, você cria a sua realidade. Então, nós podemos entender como que a gente cria uma realidade, se aquilo que a gente está na nossa vida, a gente quer deixar aquilo, a gente tem raiva de pobreza, a gente tem raiva de doença, tem raiva de tudo. Nós temos que conscientizar. Se eu estou com sentimento de raiva, eu estou com uma frequência na raiva. E eu estou criando aquilo que eu estou em ressonância. Logo, você pede uma ferramenta que diz que o nome da ferramenta é ressonância harmônica. Ressonância harmônica é ressoar harmonicamente com o todo. Então, você pede informações, você faz pedidos. Para quê? Para se ressoar harmonicamente com o todo. Bom, e nós temos esse sentimento dentro de nós. Raiva, rancor, ódio, inveja, sentimento de comparação. O sentimento humano, ele é totalmente contrário a Deus. Deus não entende o sentimento humano. Então, Deus não pode ouvir as nossas preces, porque nós estamos fazendo preces com sentimentos humanos, meditações com sentimentos humanos. Qualquer prática espiritual nós estamos fazendo ainda com sentimentos humanos, e é por isso que a coisa não evolui. Para que a coisa possa evoluir e a gente possa percorrer este caminho espiritual saudavelmente, equilibradamente, nós precisamos morrer diariamente. E aí vem Paulo e fala para nós, eu morro diariamente, porque Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. Que o homem natural, ele não entende as coisas do espírito. E a gente volta a dizer que nós temos toda a constituição da mente condicionada a viver numa prisão de sentimentos humanos. Esses sentimentos humanos, logicamente, vão dominar, vão ditar toda a nossa vida prática, internamente e externamente. E aí, o estudo espiritual, ele serve para quê? Para que a gente possa ler, a gente possa entender, a gente possa começar a trabalhar aquilo que está manifestado lá fora, olhar com os outros olhos, resgatar o amor interior, que é o amor incondicional, ele se torna incondicional, por quê? Porque você não vai olhar mais para o mendigo e ter pena do mendigo, ou ter discriminação do mendigo e tudo mais. Você vai olhar para aquela pessoa e perceber que aquilo é uma aparência. Mas muitas vezes o nosso sentimento interior não diz isso. Muitas vezes a gente vai para um estudo, a gente estuda, a gente acha aquilo maravilhoso, aquilo lindo, como as palavras de Joel, que tocam muito nas pessoas, e aquilo vira um pensamento mágico, aquele descanso, aquela sensação. A gente sai do estudo, logo a gente se depara com o mundo lá fora. E aí, como que a gente faz? O mundo prático. Lembrando, né? O mundo, tem que percorrer o mundo o caminho, real. né, Roberto? Percorrer o caminho, não adianta só ficar, que nem tu falou muito bem, aí vou ficar somente lendo, estudando, a gente precisa também vivenciar. E a gente vai vivenciar aonde? Dentro da nossa própria casa. Primeiro, a nossa própria morada, que é o reino interior.
trabalhar justamente isso que tu falou, os pensamentos, os sentimentos com relação à raiva, ódio, ressentimento, todo tipo de desamor, o auto-perdão, a questão, né, Roberto, que tu falou ali, muito bem da questão da competitividade, comparação, busca por reconhecimento, aceitação, tudo isso são travas do paradigma humano, né? Porque por isso que tu falou que Deus não entende essa questão mental, né? E esse paradigma humano é que faz a gente viver baseado na matéria, viver baseado naquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo e sentindo, baseado nos cinco sentidos. Por isso a importância de entender que existe outras dimensões da realidade, porque a frequência da terceira dimensão, desse mundo 3D, é justamente qual? Aos cinco sentidos humanos. Mas existe outros sentidos da realidade. Por isso que o mundo é feito de energia, é feito de vida, existência, nós estamos dentro. E o trabalho de Joel é justamente a gente permear a nossa mente com essa verdade, com essa consciência. Por isso a importância da meditação, mas somente meditar e não percorrer o caminho, não vivenciar isso dentro da nossa realidade, da nossa morada, a nossa consciência, trabalhar, eu diria, as nossas sombras, e não a mudança ela não ocorre. Aí fica um pensamento mágico, fica aquela questão, né, Roberto, de somente meditar, somente buscar dentro da meditação também um refúgio não é legal, mas permear essa mente com a verdade dentro de uma meditação e fazer a coisa acontecer, né, vivenciar isso baseado no sentimento, a gente busca percorrer esse caminho e vivenciar esse caminho. Então, a gente também tem essa questão de buscar resgatar isso dentro de nós. Não acha, Roberto? E esse resgate, Ricardo, ele passa muito, no meu modo de ver, passa muito pelo conteúdo que a gente carrega. Nós não podemos agregar uma coisa nova se a gente não esvaziar esta mochila que já está lotada de coisas antigas dentro de nós. E o que eu percebo muito na espiritualidade hoje é que há uma falsa ideia de que o estudo e a meditação eles vão entrar para que você possa aliviar essas cargas. Você não vai aliviar, você tem que conscientizar, você tem que esvaziar essa mochila, você tem que ficar leve, você tem que esvaziar o seu coração. Então, aí eu já trago um conhecimento de Lao Tzu, Tao Te Ching, que ele diz o seguinte, que o coração, para se chegar no Tao, o coração ele precisa ser esvaziado, para que a palavra estudada, a palavra meditada, o sentimento que está lá, ele precisa ir para o coração. Para chegar esse sentimento no coração, ou seja, emergir das profundezas do inconsciente, a gente precisa trabalhar os nossos complexos. E aí eu trago também Jung. Que Jung, ele delineou, ele desenhou a psique humana. Como que funciona a psique humana? E logo, esse funcionamento da psique humana é o funcionamento do universo. E aí a gente começa a divagar entre os estudos e começamos a fazer esses conflitos de estudos para que a gente possa entender um pouco melhor a questão do criar a realidade, do colapsar a função de onda. Então, sem nós percebermos que nós precisamos reconhecer aquilo que a gente está projetando, muitas vezes, que a gente está falando, muitas vezes a gente fala muita besteira. E onde é que vai essas besteiras que a gente fala? Tudo isso é uma onda. Então, a gente está emanando frequência, então a gente está falando, e muitas vezes Lao Tzu também fala para a gente que o silêncio é uma fonte de energia. E quando começamos a falar demais, a fala é um desperdício do Qi, é um desperdício da energia vital.
Então, por isso que o silêncio é a porta para o tal. E o silêncio, ele pode chegar através da meditação. Quando você para de pensar, para de raciocinar, pensar no dia de amanhã, pensar no passado, que você viveu aquilo, aí você não se desapega do passado. E nós temos o chamado que é o rancor, o sentimento de rancor, o ódio, a inveja, né, a raiva, e tudo isso a gente vai tratando, vai desenvolvendo. Só que tem o seguinte, pessoal, não é de uma hora para outra. Quando a gente fala em esvaziar a mochila, dentro deste processo de desenvolvimento espiritual, percorrer o caminho, é doloroso esse processo. É o processo mais doloroso que existe. Por quê? Porque a gente vai se deparar com problemas em nossa vida e a gente vai se punir, a gente vai se questionar. Bom, se eu estou estudando isso, então por que eu continuo manifestando a carência, a falta, a escassez e a limitação? Por que eu continuo isso? Você continua manifestando isso porque isso está latente na sua consciência ainda. A verdade ainda não penetrou, o verbo ainda não se fez dentro do seu coração. Então, nós precisamos ter o que neste processo? Resiliência, paciência, determinação, foco e disciplina. Porque sem estarmos em ressonância com estes 5 princípios que eu falei aqui para vocês, nós não estamos avançando, não estamos percorrendo o caminho. Porque isso passa a ser pensamento mágico, ilusão. Se a sua vida tem desgraça e você lá está pregando felicidade, amor, afeto, mas você não está encontrando isso na sua vida prática. Você está se contradizendo. Mas muitas vezes esse contradizendo torna-se uma dor para aquilo que pode ser trabalhado em você. Até isso, o todo, ele é espetacular, porque existe o período da incerteza de Heisenberg. Nada é certo no universo. O universo, ele funciona ciclicamente. É uma onda. Então, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Nem nosso coração para, né? Tudo flui. Atividade física, nosso coração, nosso sistema autônomo, né, Roberto? Então, o universo não é estático. E aí, como que acontece a dualidade? A dualidade, ela foi trazida a dualidade existe no mundo, gente, para que se haja um equilíbrio. Não é o bem contra o mal, não. É equilíbrio. Não pode ter só um próton só positivo, tem que ter o contrário do próton. Tem que existir a antimatéria para se criar matéria. Então, é equilíbrio. A energia yin, que é a parte escura, a parte da passividade, a parte que é penetrada, tá? E tem o yang, que é a energia da ação, a energia que penetra, a energia que faz funcionar as engrenagens para que a gente possa estar aqui fazendo este podcast para vocês, respirando deste ar, que é o oxigênio, tendo ideias, se conectando com o todo e trazendo ideias aqui para vocês de uma maneira mais fácil, feijão com arroz, para que a gente possa entender a dualidade. Não existe problema algum na dualidade, porque a dualidade é equilíbrio. O forte, o fraco, o quente, o frio, a noite, o dia, tudo isso é para que a gente tenha um equilíbrio em nossa vida. Imagine vocês se nós tivéssemos apenas uma única coisa só. Que graça teria a vida? Que graça teria o nosso desenvolvimento se a gente tivesse só uma única coisa só? Não iríamos crescer. Então, é preciso, muitas vezes, nós nos depararmos com situações adversas, polaridades contrárias, para que a gente possa conscientizar aquilo que nós mesmos estamos criando em nossa vida, com calma, com resiliência, tratar isso dentro de nós, integrar, colocar luz, para a gente prosseguir nesse caminho. Então, dualidade, hoje, vamos ver se fica claro, dualidade é equilíbrio, meus irmãos, equilíbrio. O yin e yang, ânimos e ânimas, que é a grande sacada que Jung nos trouxe, porque é o equilíbrio interior que é o segredo do ânima e ânimos.
é o equilíbrio interior. Então, não podemos ser só yin e yang. Temos que trazer esta Eva para dentro de nós, porque é uma crença, trabalharmos esta crença em nós, equilibrar estes polos para, enfim, podermos criar algo de diferente ou mudarmos pela graça a nossa vida, como nós queremos, como nós idealizamos, mas é preciso a gente esvaziar esta mochila, porque nós não estamos percorrendo o caminho, a mochila está pesada, então está nos travando. E aí você está estudando, mas você não faz um exercício físico, como o Ricardo falou, você tem uma crença contra o exercício físico, a alimentação já não é muito saudável, e tudo isso a gente tem que começar a observar mais a nossa própria vida, nos auto-observarmos. Como que está a nossa vida em relação à alimentação, saúde mental, que é estudo, meditação, compreender os princípios espirituais, saúde física, que é exercício físico, ter uma boa condição, ter um bom contato com a natureza, respirar melhor, saber respirar, aprender a respirar, e tudo isso a gente vai incrementando ponto a ponto no nosso desenvolvimento espiritual. Lembrando, né, Roberto, que tu é um profissional da área da saúde, né? Para deixar claro, a gente não falou sobre isso aqui para o pessoal, então, para o pessoal saber, o Roberto é um atuante na área da saúde. Então, além dele falar sobre a importância da questão da área dele, que seria a questão do físico, a parte de trabalhar essa questão física, juntamente tu traz, né, Roberto, essa questão, essa tua busca espiritual, com todo o trabalho que tu faz no teu canal lá, tu consegue levar isso muito bem para a questão também física, né? Dentro do lado profissional humano, vamos dizer assim. É isso, né? E tudo é um complemento, Ricardo, tudo é o todo. Porque quando nós trabalhamos... A parte física, isso está... Hoje tem uma aula muito interessante na nossa classe, que é sobre os 7 corpos espirituais. Então, nós temos o nosso primeiro corpo, que é o corpo físico. O corpo onde está todas as manifestações, ele já está manifesto. Ele é a manifestação de uma energia espiritual. Corpo físico, denso, matéria. Luz condensada. Então, esse corpo físico é o nosso carro-chefe, é a nossa armadura, é o nosso veículo aqui nesta encarnação. Então, você... Com o seu corpo físico, você vai se deslocar, você tem que trabalhar, você tem que pensar, você tem que fazer inúmeras coisas, e você precisa também colocar uma pitada para começar a treinar o seu corpo físico, porque o seu corpo físico ele é constituído de músculos. Músculos são as engrenagens que faz com que este corpo percorra sobre uma gravidade universal, que é a lei da gravidade. Então, nossos músculos são antigravitacionais. Eles que permitem nós ficarmos em pé, andarmos, pensarmos, fazermos nossas atividades. Então, nós precisamos dar alimento para esses músculos também. Esses músculos, eles precisam relaxar, alongar, contrair, trabalhar, fortalecer, para que este corpo se mantenha em estado de equilíbrio e funcionamento na vida cotidiana. Aliado ao conhecimento espiritual, com meditação, faz com que a gente tenha uma bioquímica natural dentro do corpo, criando uma neuroplasticidade em equilíbrio com o físico, trazendo a percepção do Ti, porque a meditação, ela faz com que este corpo ele se alimente da energia Ti, que está no duplo etéreo. O duplo etéreo, que é o próximo corpo, que é o estoque de energia que nos mantém aqui vivos, que nos mantém aqui manifestados aqui nesta terceira dimensão. E e aí a gente vai explanando como um todo, porque o todo é tudo que existe, inclusive nosso corpo. Então, muitas vezes a gente trata lá de alguns assuntos espiritual, mas tudo é um complemento. Então, é importante você ter essa consciência que você precisa, muitas vezes, fazer uma caminhada, se conectar com a natureza, respirar, fazer exercícios físicos, frequentar uma academia. Mas na academia tem os... Eu já ouvi
eu já ouvi muito disso. Ah, mas na academia tem pessoas lá, são seres reptilianos. Ora, gente, todo mundo aqui tem a centelha divina, tá? Existe uma coisa muito interessante, isso já é uma desculpa, já é uma autossabotagem tremenda que o estudante espiritual ele não pode se misturar com as pessoas do paradigma contrário. Não, justamente nós estamos aqui como estudante para a gente se aprimorar neste caminho e para poder ajudar estes irmãos que estão na escuridão. Porque nós fizemos parte desta escuridão também. Nós não somos diferentes dos irmãos, porque nós estamos habitando esta terceira dimensão também. Porém, nós carregamos dentro de nós uma indignação, uma força, uma energia, um acúmulo de informação, porque a teoria das estruturas dissipativas de Elia Primogen diz que quando um sistema ele acumula informação, ele é obrigado a dar um salto de consciência. O átomo ele é energizado até ele tomar essa energização e dar um salto de órbita. Ele salta de órbita, ele sai de um ponto e vai para outro. Porém, eles não conseguiram mapear porque esse átomo ele se deslocou ele se deslocou em outra dimensão, então ele saiu desta dimensão, pulou para outra, então nós estamos numa frequência e podemos pular para outra frequência, porque a gente acumula tanta informação, é tanto sofrimento, é tanta coisa acontecendo que você começa a se questionar e começa a questionar o mundo, e aí você começa com isso a se despertar, que é o importante, e aí a gente vai se adequando e logo, a gente precisa ter muita atenção com o ego. O ego, ele é um camaleão que ele se adapta em qualquer coisa. Qualquer coisa ele vai se adaptar. Ele usa a espiritualidade para querer crescer, para querer se autodeterminar sobre as pessoas, mostrar o seu poder, mostrar que ele é o iluminado, que ele que entende. Então, devemos ter muita atenção com isso, pois todos nós aqui estamos no mesmo caminho. Então, precisamos, aqueles que estão um pouco mais firmes, ajudar aqueles que não estão, e aqueles que estão firmes se unirem, porque esse é o propósito da espiritualidade, a união com o todo. Se a união com o todo, tá, o que nós estamos fazendo aqui, que é um projeto piloto, eu e o irmão Ricardo, que futuramente vai ter muito sucesso esse projeto, é unificarmos forças para ajudar os irmãos que estão ainda na escuridão. Bem falado, Roberto. E, inclusive, assim, ó, a gente até quero aproveitar o gancho, já está quase encerrando aqui esse primeiro episódio. A ideia é até passar para vocês, se vocês puderem comentar abaixo aqui desse podcast, dentro do canal do Roberto, lá também, dentro do episódio, para a gente ter uma ideia do que vocês estão achando, porque a nossa ideia é trazer uma vez por semana esse bate-papo dentro da espiritualidade, trazendo aqui um tema semanal, tira dúvidas também, muito importante, Roberto, as pessoas deixarem questionamentos aqui, para que a gente possa também, junto com elas, desenvolver as respostas, porque as dúvidas que alguns de vocês aí possam ter, talvez a gente não tenha resposta, porque também a gente está vivenciando pelo mesmo processo, talvez a gente não vivenciou aquilo que vocês estão vivenciando, e a ideia aqui é um grupo para que possamos crescer juntos, como diz o Roberto ali, nós não temos interesse de pregar verdade nenhuma, e sim o momento em que estamos estudando, vivenciando e percorrendo o caminho. Importante, né, Roberto? Todo erro que se consumou durante os séculos baseia-se muito na teoria ou na crença em dois mundos, a dualidade, dois poderes, sendo o reino celeste ou a vida espiritual e o outro um mundo material ou a existência moral, a existência mortal, separados um do outro. Isso, Joel nos trouxe essas palavras, e apesar desta crença em dois mundos, o homem sempre tentou levar a harmonia às mazelas da existência humana, tentando, por meio da oração, fazer contato com tal outro mundo, ou o reino espiritual, para que o espírito ou o Deus, supostamente, atue na chamada existência material. Isso é o problema.
a gente tem que buscar por sabedorias, pelo desenvolvimento espiritual, que tudo mais você será acrescentado no devido tempo. A gente não precisa ter essa conexão para buscar coisas terrenas, matéria. E aí começamos a entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas trata-se de um reino da realidade do qual mantemos o falso conceito em dois poderes. E para obtermos saúde, harmonia em nossa vida, não temos que nos desfazer nem mesmo de mudar este universo ou meio material, mas sim corrigirmos a visão limitada que nós temos de nossa existência, que é o que o Roberto falou o tempo todo, a questão da sintonia, da conexão, do ego, principalmente, né, Roberto? Agora eu quero te fazer uma pergunta, Roberto, para que a gente possa finalizar esse primeiro episódio. Tu, como um pesquisador da verdade, se tu pudesse dizer em poucas palavras, dentro daquilo que tu está estudando, no teu grupo, lá na classe privativa que tu tem, dentro do teu canal, como está a tua busca diária? Como é essa busca diária? Como que tu traz essa busca diária para o teu dia a dia mesmo, assim, para que quando tu levanta, quando tu começa a fazer a tua primeira meditação do dia, tuas tarefas, como está essa tua busca? Certo. O que Tá me ouvindo aí, Ricardo? Estou te ouvindo, sim. Pode ser em poucas palavras mesmo, assim. Aí a gente encerra esse episódio e semana que vem a gente continua o próximo, e a gente já define um tema e a gente começa a ouvir os nossos seguidores aí, e a gente começa a trazer conforme a busca de cada um. E aí por isso que eu te pergunto, como é que está sendo essa tua busca diária? Pode falar. Está sendo maravilhosamente conduzida e muito desafiadora. Tá? Então, por isso que a gente sempre traz esta autoobservação, e desde quando a gente se acorda pela manhã, que nós estamos na cama, nós conscientizamos a presença de Deus, porque tudo é agora, tudo é neste exato momento. Quando nós acordamos, nós abrimos os olhos, nós estamos em cima de uma cama, mas quando nós estamos dormindo, nós saímos fora. Nós não estamos ali. Ou seja, nós estamos viajando, mas a consciência está ali. Então, nós conscientizamos a presença. E a presença é muito importante isso, porque a partir do momento que nós começamos as nossas atividades, nós estamos mergulhados, permeados pelo inconsciente coletivo, pelo mundo atual, pelo mundo da mente carnal. Então, como que nós fizemos? Nós fizemos a meditação, conscientizando Deus, lemos aqui um trecho do Evangelho dos Essênios, que foi o ensinamento do nosso grande mestre Jesus, ele passou uma parte da vida dele aprendendo com os essênios, a cultura dos essênios, as suas bênçãos e os seus cultos de bênção a todas as coisas. É muito importante esse ensinamento porque faz a gente perceber que tudo que está na nossa volta é fruto do vazio, é fruto da presença, é fruto da consciência, e é a consciência. Então, nós vamos nos deparando, muitas vezes com problemas, muitas vezes com coisas a resolver. Isto está tudo dentro do plano, o plano da preparação para o desenvolvimento espiritual. Então, hoje eu vejo que os problemas, eles são importantes. Hoje eu vejo que todo problema da vida humana, ele tem a solução. Não pela nossa forma de ver material, mas sim por nós trazermos aquilo para a consciência e percebermos que, bom, ainda que eu esteja caminhando pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, porque a presença do Espírito está dentro de nós, a gente pode resolver o problema, a gente pode trazer esse problema para a consciência e trabalhar com ele, fazer as meditações, fazer as práticas, mas agir também no mundo material. Agir também dentro deste mundo onde nós vamos interagir com nossos irmãos.
que estão, muitas vezes vai ter irmãos iluminados, ou irmãos que ainda estão, a maior parte deles, na escuridão. Então, nós vamos interagindo, vamos percebendo, vamos aprendendo a impersonalizar, porque nós estamos condicionados a personalizar, nós personalizamos tudo. Cor de carro, cor de moto, gosto de comida. Então, eu vou dar só uma introduçãozinha rapidinha para eu saber que tu termina. Mas é isso aí, então, Roberto. Essas são as tuas palavras, né? Então, para finalizar, essa questão dessa tua busca está ligado com o início de meditação de manhã, dos teus afazeres, e sempre buscando vigiar os pensamentos, é isso? Isso, com certeza. Essa é o ponto principal da prática, que é o orar e Entendi. vigiar, porque onde que está o problema da questão do desenvolvimento da prática? É tu meditar e sair dali com a mente relaxada, mas a mente relaxada é a mente, ela não tem poder, ela é a mente carnal. Então, a partir do momento que você está ligado, você sai da meditação, você estava ali fazendo o que você estava fazendo na meditação? Conscientizando Deus. Então, se você estava trazendo Deus para a sua consciência, tudo que está fora também é Deus. Então, você vai vendo o seu estado emocional, observando como você se sente em diversas situações. Se você está sentindo raiva, você para por uns momentos, conscientiza, pergunte por que você está sentindo, porque a gente é influenciado diretamente pelo inconsciente coletivo, aonde estão os arquétipos. E a gente pode fazer um podcast exclusivamente sobre arquétipos, porque as pessoas precisam entender o que são arquétipos, como que eles se manifestam em nossa vida, como que a gente pode trazer uma situação arquetípica para a nossa vida benéfica, tá? Então, a partir desta limpeza, esse esvaziamento, porque sem isso nós não podemos manifestar nada e a gente continua vivendo na tentativa e no erro, ou seja, na prisão mental de uma vida virtual, onde nós estamos colocados aqui para evoluir. Bacana, bacana, cara. Então, a gente está sempre atento a essa questão, porque, querendo ou não, nós precisamos aceitar isso. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos aqui para evoluir. Aquele que está despertando, aquele que está estudando e está gostando, amando esses estudos aqui, e que pode objetivar algo maior em sua vida, não pelo seu próprio querer, mas pela graça divina, continuar estudando, continuar se esforçando, continuar observando a vida como um todo. Porque não podemos ter o todo, entrar em frequência com o todo, se nós estamos diferenciando algumas coisas, comparando, escolhendo. Não. A vida é total ausência de desejos, como diz Lao Tse, Buda, Joel também fala em alguns livros a mesma questão. Jesus, no ensinamento do Sermão da Montanha, ele diz que não resistais ao mal, então, não resistência, a não resistência ao mal é a ausência de desejos, a gente tem escolhas na nossa vida e o livre-arbítrio, na qual a gente pode escolher viver uma vida harmoniosa e perfeita, ultrapassando todos os obstáculos e sim, recolhendo cada pedra de tropeço deste caminho e olhando para esta pedra e moldando esta pedra em nossa consciência e transformando na verdadeira pedra, que é a pedra filosofal. Não o ouro, mas a pedra filosofal, que nos dá liberdade para continuarmos aí caminhando neste processo livremente pela paz e pela graça divina. Esse é o nosso objetivo, né, Roberto? Constantemente. Agora, legal tu ter falado isso, porque cada dia é um dia. E a única coisa que existe é o agora. O que faz a gente paralisar no meio do caminho, esse caminho aí que nós estamos percorrendo a cada dia, mesmo que inconscientemente, porque não existe como não evoluir, mesmo que a pessoa volte para trás, ela tem essa sensação de voltar para trás
inconscientemente ela está evoluindo, porque mesmo com as adversidades, as dores, o passo ele é dado, mesmo que seja um pequeno passo. Então, eu queria dedicar aí esse RelacionaCast de hoje a todos vocês. A gente está dando um início aí, uma temporada que a gente não sabe se vai ter fim ou não, mas um começo ele já tem. Hoje foi o pontapé inicial. E a gente vai tratar esse bate-papo semanal com um tema. E um tema dentro daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a gente percorreu, aquilo que a gente está percorrendo. E mais importante, trazer assuntos daquilo que a gente irá percorrer ainda, porque não existe uma verdade absoluta. A única verdade que nós temos em nossa consciência é que existe um caminho a ser percorrido, que as pedras nós vamos encontrar, né, Roberto? Sim, com Então, certeza. agradeço a cada um de vocês aí, deixe o comentário abaixo do vídeo. Roberto, qual é o nome do teu canal lá? Canal Vida Contemplativa, Joel Goldsmith, e lembrando a todos que este podcast também vai estar no nosso canal, e assim como o Ricardo fazer o uso das palavras do irmão Ricardo, para instigarem a vocês a compartilharem este vídeo para quem esteja precisando e quem está buscando orientação neste meio espiritual, a todas as pessoas que usam a ferramenta da ressonância e que não entendem, que estão lá perdidas, muitas vezes querendo resolver as suas próprias vidas, mas não entendendo o que é a ressonância, qual o propósito da ressonância. Isso o professor Hélio Couto já explicou em diversos vídeos dele, mas a problemática é a dissonância cognitiva. Isso pode ser um assunto também que nós possamos tratar aqui. Nós vamos, esse podcast é um podcast de ajuda, porque aqueles que estão no caminho e aqueles que estão sentindo na pele a dor do deserto para percorrer este caminho infinito, sabem muito bem o que é, porque estamos experienciando, estamos sentindo, estamos praticando, estamos observando por detrás das aparências, mesmo com a aparência se apresentando da forma que for se apresentar. Então, estejamos atentos e trazemos aqui a palavra, o estudo da verdade em si. Tá? Então, compartilhem este podcast. Este podcast é o primeiro, mas é importantíssimo, gente. Aqui tem informações importantíssimas para a evolução, para a expansão de consciência. Então, é muito importante vocês estarem conosco. E mais uma coisinha, eu peço que vocês também façam perguntas para nós, tragam temas, tragam vivências aqui para nós, que a gente possa ajudar através dos estudos, através das nossas intuições, das nossas trocas de ideias, relacionado ao que vocês estão nos trazendo, porque vocês vão ser o guia deste podcast aqui. E o grupo é de vocês, é nós. Nós estamos juntos nessa caminhada com vocês. Então, pessoal, façam todos uma excepcional tarde, uma excepcional dia, já que a gente está gravando à tarde aqui, vocês já vão receber de imediato esses áudios. E te agradeço, Roberto, por participar aí desse trabalho, de a gente entrar junto nesse projetinho aí, para poder que a gente possa também levar a cada semana um estudo para que possa ser debatido, discutido e juntos aprendemos aí nessa caminhada com os demais que estão aqui. Lembrando sempre que aqui não é uma verdade absoluta, e sim a prática de uma vivência e do que ainda iremos vivenciar. Certo, Roberto? E é isso aí. E o mais importante de tudo, Ricardo, é aguçar o sentido da pesquisa científica do si mesmo. Você que está nos ouvindo aqui. Nós somos o laboratório. Você que está nos ouvindo aqui, você que está escutando este áudio aqui, faça o teste em você mesmo, vivencie. Não deu hoje, não deu amanhã, não é que não deu, já está dando. Então, continue, faça a instigação, faça o teste, porque é individual o processo, ele não é coletivo. Então, apenas estamos passando aqui uma vivência, como o Ricardo falou, a verdade não é uma verdade absoluta nem para mim, nem para você, nem para ninguém.
Existe o período da incerteza de Heisenberg, então tudo aquilo que a gente afirma pode não estar consonante com aquilo que realmente é, e a gente não sabe porque o universo ele está sempre mudando. Então, vamos utilizar disso para nossas pesquisas individuais, sermos o laboratório de nós mesmos, pesquisarmos, aguçarmos isso aí, testar, nos desafiar. Vamos ver se essa tal de presença existe mesmo dentro de nós. Vamos nos dedicar a isso, praticar, sentir, escutar, elaborar, abrir o coração para a verdade, e assim nós vamos seguindo, desenvolvendo, praticando, sentindo e trazendo algumas coisas benéficas para a nossa consciência, para podermos evoluir. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. Estamos juntos, Roberto. E a paz seja convosco, e todos nós estamos juntos nessa caminhada e precisamos nos unir, meus irmãos, porque a espiritualidade não é competição. Espiritualidade é isso aqui, ó, é um bate-papo entre irmãos, pessoas que estão no mesmo caminho. Nós fizemos parte de um grupo, gente, que existe até hoje, que é o grupo do Gilson, do Caminho Infinito lá, e eu fiz muito tempo parte deste grupo, basicamente foi um ano e meio, né, Ricardo? Sim. Início. Então, o Ricardo está até hoje, eu resolvi sair do grupo, resolvi fazer um trabalho mais individual, sentir mais na pele, integrar os meus próprios problemas e reconhecer dentro de mim mesmo que eu posso progredir e evoluir, não porque quis sair do grupo, mas porque era necessário naquele momento, para que eu ganhasse expansão de consciência, para que eu prosseguisse nos meus estudos ainda mais profundo, mais dedicado. Então, o importante é isso, nós nos unirmos a um propósito só, porque todos os caminhos levam a um único lugar. Não existe Deus lá, Deus aqui. Deus é. Então, o caminho da evolução só leva a um único lugar, a volta para casa. É isso aí. Então, pessoal, esperamos vocês em um próximo episódio. Até lá.